ferro. Corinthians, 10%. Palmeiras, 63%. São Paulo, 26% por enquanto. Estamos tomando uma surra de votos em vez de likes. Poderia mudar esse panorama, pelo menos até o fim. Agora, Juca, pergunto para você o seguinte. E no Rio, quem está jogando melhor? Botafogo, Flamengo ou Fluminense? Flamengo. Que? Olá! Que isso? Que isso? Flamengo. Flamengo não jogou mal. Flamengo não jogou mal contra o Goiás. Curiosamente, o Flamengo, que vinha jogando muito bem no ataque e bobeando na defesa, dessa vez, embora o ataque tenha produzido, não fez gols. O Gabigol não está num grande momento. A chegada do Rodrigo Caio melhorou o sistema defensivo do Flamengo. Acontece que o Flamengo é isso que o Mauro disse na primeira intervenção dele. Parece que o Flamengo tem que meter 5-0 em todo mundo, né? É evidente que há uma disparidade enorme entre o Flamengo e o Goiás. 1-0 é pouco. O Flamengo jogou para ganhar de mais de 1-0, mas ficou no 1-0. Aí termina o jogo. A torcida se comportou muito bem durante os 90 minutos, incentivando o time. Termina o jogo, vem o ressentimento. Eu até na hora achei que o Mister era, porque também o Paulo Souza chamava. Eu também achei. Gente. Eu achei que era um respaldo ao Paulo Souza contra o Diego, né? Contra o goleiro. Mas parece que não, era mesmo o Jorge Jesus. E veio o coro em homenagem ao Caju do Landim, que merece, porque é omisso, porque teve a sorte do Jorge Jesus cair do céu em 2019 sem nenhuma coerência com o treinador que o antecedeu, deu sorte, aí apareceu muito, e a partir do momento em que há problemas no Flamengo, ele desaparece. É a tal história, também não é novidade, quem acompanha o posse de bola está ouvindo isso, não é de hoje. O grande inimigo do Flamengo está dentro da Gávea. Esta gente que está lá não é diferente dos que estão espalhados pelos outros clubes do país. Deram a sorte do Jorge Jesus, que se voltar amanhã, provavelmente não repetirá o que fez em 19, mas vai convencer as pessoas. Vão ter que ver para crer. Mas futebol, o Flamengo está jogando mais que o Fluminense, embora o Fluminense esteja em melhor situação, o Botafogo, mas alguém tem dúvida? Tem Fla-Flu domingo. Bom, é verdade, o Fluminense tem sido uma pedra no sapato do Flamengo, até ganhou o Campeonato Carioca. Mas, friamente, se você fosse obrigado a apostar o seu dinheirinho no Flamengo ou no Fluminense domingo, apostaria em quem? Acho que até o torcedor tricolor apostaria no Flamengo, para deixar o dinheiro a salvo. Essa é a minha opinião. Não tenho a menor dúvida sobre quem tem melhor time e sobre quem está jogando melhor futebol. Mas a torcida do Flamengo quer que o Flamengo se comporte como se fosse o Flamengo de 19. O Flamengo de 19 não está no mercado. Ô, Mauro, o jogo do Flamengo no sábado teve uma novidade tática bem interessante. O Gabigol jogando de meio, jogando bem. Inclusive fez a jogada do gol, passou para o Mateuzinho, que cruzou a bola para o Pedro. O Paulo Souza tentando ajeitar os dois aí, coisa que ninguém conseguiu fazer. O Rogério não fazia, o Renato não fez, ninguém fez. Ele está tentando fazer. E foi uma boa sacada. O Gabigol jogou bem. Agora, nem isso parece que deixa a torcida mais esperançosa, ou mais do lado do Paulo Souza, né? Eu acho que é importante frisar que é uma parte da torcida, né? Não é a própria vaia, não é aquela vaia de todos os presentes. É uma parte da torcida que, para eles, nunca vai estar bom. E se o Jorge Jesus chegar e não conseguir repetir aquilo que fez no passado, eles também não vão ao Jorge Jesus. Porque essas pessoas só querem ter razão, é um bando de malucos, sabe? As pessoas têm que se tratar. Esse pessoal não dá para levar a sério. Tomar decisões, eu sempre falo isso, tomar decisões em função do que pede o torcedor, tá, é conveniente e populista para qualquer dirigente, medida populista. Porque se a voz do povo é a voz de Deus não entende de futebol. Porque o torcedor, ele apoia as maiores bobagens.
Porque ele é passional, ele vai na emoção, ele não raciocina com frieza. Então você pega, por exemplo, a atuação do Gabigol foi ótima, foi uma sacada do Paulo Souza. Ele foi um dos jogos, desde que ele chegou ao Flamengo, que ele mais tocou na bola. Tá? Ele errou um passe, 97,5% de acerto nos passes. E passes difíceis, não foram passes para o lado, vários passes buscando os companheiros em condições de dar sequência à jogada. O gol só sai por conta do ótimo passe que ele dá para o Mateuzinho. Num raro momento que o Goiás saiu um pouco. O Goiás é um time que empatou com o Atlético, empatou com o Palmeiras, só tomou mais gols, tomou 3 do Avaí nesse jogo que ele perdeu, foi a única derrota antes dessa do Flamengo, com o Jair Ventura, e que aí ele jogou aberto. Teve mais posse de bola, finalizou mais com o Avaí, mesmo jogando em Santa Catarina. Os outros jogos, contra os times mais fortes, o Goiás, é o time do Jair, gente, todo mundo conhece. Ele abre mão do direito de atacar e se defende. Aí começaram a surgir narrativas absolutamente fantasiosas, como o Goiás deu um sufoco, não deu sufoco nenhum. O Goiás não chutou a bola no gol e a única jogada de perigo foi fruto de um erro individual do Ayrton Lucas, que fez um ótimo jogo, mas ajeitou a bola para Apodi numa jogada que era só ele afastar a bola. Ele erra. Foi um erro individual de um jogador que resultou numa chance que o Apodi perdeu, graças também a uma boa saída do Hugo. O Hugo saiu bem do gol. E aí o Apodi tentou tocar por cima e jogou sobre o travessão. Aí, ele terminou o jogo com 4 volantes. É uma piada isso, né? O cara jogou com um volante e conseguiu reunir o Everton Ribeiro jogando mais recuado, o Gabigol como meio-campista, muitíssimo melhor em campo. O Arrascaeta jogou, o Bruno Henrique jogou, o Pedro jogou, todo mundo jogou. Então o sujeito foi lá, o técnico, e colocou um time ultra ofensivo. Aí os malucos reclamam que terminou com 4 volantes. Aí você vai ver o que seriam os 4 volantes. Vamos lá, vamos a eles então. O Thiago Maia entrou no lugar do Arrascaeta. Sabe a quantos minutos? Aos 49 do segundo tempo. O João Gomes entrou no lugar do Gabigol. Aos 35 do segundo tempo, esse entrou para jogar mais recuado, sim, para proteger um pouco mais. O Everton Ribeiro só para entrar o Andreas Pereira. Isso faltando 15 para o final do jogo, e entrou na mesma posição. O mesmo papel do Everton foi executado pelo mesmo setor do campo. Pode olhar o mapa de calor, pode olhar o jogo, olhar para o campo, e não ficar olhando, sei lá, para onde que os caras olham, né? Então, e naquele momento, o que é que aconteceu? Eu acho sempre, gente, sempre falo isso, não basta vencer. Você tem que vencer e procurar jogar bem. Mas há contextos que não podem ser ignorados. Eu seria um completo maluco se eu dissesse como esses caras, se eu ignorasse isso. O Flamengo teve uma semana de crise, uma crise absurda, gratuita, por conta de tendo como pivô um terceiro goleiro, um jogador que nem deveria fazer parte do elenco do Flamengo, que tecnicamente não se justifica mais, né? Só ver a temporada passada, só olhar para a final da Libertadores, os 2 gols que ele aceitou. 2 bolas defensáveis que ele tomou. Ainda fosse um goleiro acima da média, uma das 2 ele impediria que entrasse, né? Bolas que foram na direção dele. Enfim, fora as muitas contusões e tudo mais, ficou fora de 35% dos jogos da temporada passada, quando não tinha nem concorrência. Os outros goleiros eram reservaços do Diego Alves. Então, esse personagem foi o pivô de uma crise que durou a semana inteira. Reunião ridícula, de 5 jogadores além dele participando da reunião. Coisa ridícula, o Flamengo. Essa bagunça de 5 caras vão lá discutir o problema de um. Que negócio é esse? Que empresa isso acontece? É a empresa comandada pelo Landim, que falava na campanha que faria como nas empresas dele, tudo muito profissional, muito corporativo. Não parece que isso aconteça nas empresas organizadas, mas no Flamengo acontece. Nesse momento, o que o Flamengo tinha que buscar, ele tinha que fazer os 3 pontos. Então o Flamengo busca o segundo gol, não consegue criar, né, depois de um bom primeiro tempo, muito bom primeiro tempo, e aí chega um momento que você pensa o quê? Bem, o adversário não sai, ele quer que eu me lance ao ataque para ter espaço para esticar a bola para os atacantes. Eu não vou fazer isso, esse jogo vai ficar do 1-0 até o final. E aí, o jogo caminhou para 1-0, salvo essa bola vadia, que era o que o Jair Ventura esperava, num erro de um jogador, que jogou muito bem, repito, Ayrton Lucas, e que o Apodi saiu na cara do goleiro. Fora isso, o Goiás não criou nada. Não criou nada. E errado seria o Paulo Souza se ele continuasse se lançando ao ataque, jogasse o time para frente e ficasse desguarnecido, que era tudo que o Goiás queria. Ter um pouco de espaço para encaixar um contra-ataque, uma bola esticada, um lançamento e tentar chegar ao gol de empate. Ele tentou evitar isso. Num outro cenário, com o Flamengo mais em paz, jogando, mais bem colocado no campeonato, eu acho que aí o comportamento deve ser outro. Nessa semana muito confusa, eu até entendo, estou repetindo, estou analisando dentro do contexto. Embora eu acho que, como falei do Corinthians, claro que o Flamengo tem que jogar mais. Claro que o Paulo Souza tem que fazer o time jogar mais. Mas foi uma semana de sobrevivência. E a coletiva foi aquilo que eu escrevi no blog na sexta-feira. Antecipamos aqui. Vão colocar panos quentes, vão dizer que está tudo resolvido e acabou. Está resolvido? Óbvio que não está resolvido. Mas quem nunca trabalhou numa empresa ao lado ou próximo de alguém que você detestava, ou detesta, dependendo se você está trabalhando até hoje com esse cara.
Você não suporta o cara, acha mau caráter, vagabundo, safado, traíra, e o cara pensa a mesma coisa de você de repente. E você não gosta do cara, o cara não gosta de você. Mas você atura. Às vezes o seu chefe é um cara insuportável, é um cafajeste, e você atura. Porque você precisa do emprego, eles vão se aturar, meu amigo. O Diego Alves certamente não curte o Paulo Souza, que não deve achar o Diego Alves um cara legal, né? Aquilo tudo que foi falado ali é para tentar botar panos quentes. E o que deve acontecer no meio do ano? A não ser que o Diego Alves se recuse a sair do Flamengo para cumprir o contrato ou não surja nenhuma oportunidade. Ele vai embora. O que já deveria acontecer, já estava nos planos, a negociação do goleiro, antes mesmo desse imbróglio. E quanto ao técnico, ele vai continuar enquanto ele conseguir resistir. Enquanto ele resistir à pressão da Flamimimi. E ontem, no primeiro tempo do jogo no Morumbi, na Neoquímica Arena, em Itaquera, eu estava pensando, o que o Flamengo estaria jogando hoje se eles não tivessem a Flamimimi e a falta de personalidade dos cartolas, né, e os caras lá do CT que não gostavam do técnico, como o Flamengo não estaria jogando hoje se o Ceni continuasse. Ganharia taças no ano passado, pelo menos uma, com toda certeza, e hoje estaria jogando muito mais. Porque o Flamengo tem jogadores melhores que São Paulo, seria um trabalho já de indo para 2 anos, e ele teria condições de fazer muito mais do que ele está fazendo no próprio São Paulo. Então, assim, derrubaram um técnico, não aprenderam nada, querem derrubar um outro por conta de um sonho, uma fantasia. E quando o Flamengo jogou com o CSA em 2019, e o técnico era o Jorge Jesus, CSA foi rebaixadaço. Também estava 1-0, terminou 1-0, e o mesmo Apodi perdeu chance cara a cara com o goleiro, que era o Diego Alves. O mesmo Apodi. Quem lembra desse jogo? No imaginário de quem acha que com o Jorge Jesus tudo sempre foi maravilhoso, esse jogo foi 8-0, não foi 1-0. E detalhe, o CSA na época criou mais chances do que o Goiás, que praticamente nada criou no jogo de sábado. Então, sábado foi um jogo de sobrevivência. Amanhã, contra o Sport Cristal, deve ser um time reserva, acredito. É para vencer com tranquilidade, creio eu, porque é um adversário frágil e garantir o primeiro posto ali, a pontuação na Libertadores. O primeiro posto está garantido. E aí, no domingo que vem, sim, aí vem um jogo que é um jogo contra o Fluminense, é um jogo para o Paulo Souza definir o futuro dele. Se ele vai, se ele fica, o que vai acontecer, dependendo do resultado e também da atuação. Fluminense, que ontem, diga-se de passagem, contra o Fortaleza, para quem não viu, não observou, teve 37% de posse de bola. Olha lá, o dinizismo, rapaz. 7 vezes contra a meta do time do Vojvoda, que finalizou 23-7, tá? 37%. É o Neo Fernando Diniz, né? Mudou. É uma coisa diferente, inovador. Ou seja, está se adaptando também, pelo jeito, né, ao adversário. Pelo que foi esse jogo de ontem do Fluminense, eu não vou ficar nem um pouco surpreso que o Fluminense contra o Flamengo tiver uma postura mais ou menos parecida com essa. Ao contrário do que foi na passagem anterior do Diniz, que mesmo nos Fla-Flus, com um time inferior tecnicamente, tentava se impor pela posse de bola. Eu imagino que não vai acontecer isso não, porque ontem foi isso. O Fluminense foi também pragmático. Trouxe os 3 pontos lá do Ceará. Para quem olhou só o resultado, ok. Quem viu o comportamento, vê o Diniz. Não é uma crítica não, é só uma constatação, tá? Também se adaptando a cenários, né? A partir das situações. O Flamengo se adaptou no sábado, o Fluminense se adaptou no domingo. Daqui a 6 dias os dois vão se enfrentar. É isso, esse é o jogo. Flamengo e Fluminense no fim de semana que vem, Diniz contra Paulo Souza. O Fluminense, Arnaldo, venceu o Fortaleza, como o Mauro disse, com 37% de posse de bola. O Fluminense já vai subindo na tabela também. O Diniz, apesar do jogo ruim no meio da semana na Sul-Americana, no Brasileiro, vai bem. Tem esse jogo contra o Flamengo. E teve também, quero que você fale sobre tudo isso, e também sobre o fair play do Moisés no lance com o Nino. Para quem não sabe, bola esticada na ponta, o Fluminense já estava ganhando o jogo. Bola esticada na ponta para o Moisés do Fortaleza. O Nino sente a contusão. O Moisés, em vez de entrar na área e fazer o gol, para o jogo. A torcida mesmo ficou enlouquecida. Mas foi o fair play. Pô, parou, o cara se machucou. E aí, Arnaldo, fala sobre tudo isso. Bom, nesse lance específico, né, na lateral, o comportamento dos jogadores do Fluminense em respeito ao ato do Moisés mostram que é uma atitude rara. E também é uma atitude que hoje no futebol brasileiro você tem que ter muita frieza, porque muita gente simula, né? Sobretudo os goleiros, né? E aí o Nino sente, capitão do time, na arrancada, a bola estava na lateral, talvez não fosse tão clara a chance assim, mas de qualquer forma foi uma atitude rara para um time que está perdendo, né? Mas não é por conta do fair play do Moisés que o Fortaleza está com um ponto só. E aí eu acho o seguinte, Tironi,
O Mauro falou no começo das distâncias e tudo mais, 1 ponto, mesmo com um jogo a menos, passando 6 rodadas, a gente já viu como foi na temporada passada quem largou muito mal depois. O Fortaleza vai ter que fazer uma corrida de recuperação grande, né? Grande. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.